Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo número 23, um texto bíblico bem conhecido. Claro que vamos focar ali no versículo 6, mas faz necessário nós lermos todo esse capítulo e trazer um pouco da explanação ali, versículo por versículo, para depois nos aprofundarmos mais um pouco acerca da bondade do nosso Deus. Todos encontraram? Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, EBD. Todos encontraram. A palavra do Senhor diz assim, ó. A minha versão é a Almeida Revista e Atualizada, mas pode acompanhar ali, sem problema. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, orar ao Senhor. Deus, queremos mais uma vez, Deus, orar diante de Ti, apresentando as nossas vidas. Pai, queremos ser abraçados, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia nessa noite, Senhor. Eu sei que o fato de nós estarmos aqui, Deus, é justamente o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia e fidelidade para conosco, Pai. Mas, Deus, tira qualquer cegueira espiritual, qualquer dureza do coração, e possamos, Deus, estar perceptíveis e sensíveis, Senhor, a tamanha bondade e misericórdia que Tu tem para conosco nessa noite. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estou me sentindo em Manaus pregando aqui. Calor, mas vamos lá. Meus irmãos, eu quero primeiramente, antes de entrar na palavra do Senhor, quero fazer aqui, ler uma história, uma ilustração, para a gente refletir um pouquinho. E eu queria que você usasse um pouco da sua imaginação e se inserisse nessa história. Então vamos lá. Imagine que você vai viajar, né? Você vai pegar ali uma longa estrada, uma estrada que vai ser desafiadora, e aí você vai simplesmente colocar uma mochila nas suas costas, né? E essa mochila vai estar muito pesada. E essa mochila, ela vai carregar consigo algumas preocupações, vai carregar alguns medos, inseguranças, algumas incertezas. E a cada passo que você dá diante dessa viagem, dessa estrada longa e desafiadora, você vai estar se sentindo um pouco cansado, todas as vezes inseguro, às vezes sozinho, mas o que você não percebe é que logo atrás de você está vindo alguém. Está vindo um grande amigo, alguém que está seguindo você de uma forma incansável. E esse amigo também, ele leva consigo uma mochila. E dentro dessa mochila, ele carrega provisão, ele carrega força, ele carrega sustento, ele carrega consolo. Sempre que você, durante esta viagem, dá umas tropeçadas, você cai, vem esse seu amigo, pega pela sua mão e te levanta. Sempre que você se sente cansado, esse amigo vem ali, dá água para você beber, dá comida para você se alimentar. Esse seu amigo, ele está sempre disponível para te dar suporte, para te ajudar e quem sabe até restaurar a tua vida. E algo muito importante,
nessa viagem você não percebe que este amigo, ele está te seguindo, ele está atrás de você. Você está tão focado nas adversidades, nessa longa estrada, desafiadora estrada, que você não percebe que tem alguém te acompanhando, te seguindo, um amigo fiel, bondoso e misericordioso. Meus irmãos, essa história ilustrativa representa as nossas vidas. Nós estamos aqui neste mundo de passagem, somos peregrinos. Estamos viajando por uma estrada que muitas das vezes é desafiadora. Muitas das vezes bate o cansaço, bate o desânimo, a tristeza. E o nosso foco muitas das vezes está nesse problema, está nessa situação, nessa adversidade. E muitas das vezes nós esquecemos que temos um grande amigo nos acompanhando, nos ajudando, aonde a própria palavra de Deus que nós lemos, capítulo 23 de Salmo, especificamente, versículo 6, que vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão. Meus irmãos, independentemente das lutas e dificuldade, da dor, das lágrimas que muitas das vezes derramamos, o Senhor está conosco nessa estrada. O Senhor está conosco nesta trajetória, nesta viagem. E é justamente isso que nós vamos nessa noite refletir, sobre essa bondade que nos persegue, sobre essa bondade, essa misericórdia que nos segue todos os dias da nossa vida, como o próprio salmista aqui falou. Amém? Deus está conosco nessa estrada. Meus irmãos, este salmo de número 23, um salmo bastante conhecido. E ele é um salmo escrito por Davi. E Davi aqui está, nesses primeiros 4 versículos, apresentando Deus como um pastor. E Davi também, ele foi um pastor de ovelhas. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos evidenciar ali que o povo de Israel, né, estava sendo desafiado ali pelos filisteus, ali pelo Golias. E Davi, então, ele se apresenta ali diante do rei Saul, e ele diz: olha, eu sou pastor de ovelhas, e certa vez apareceu ali um leão, apareceu ali um urso, e eu matei eles, para defender as ovelhas. Então, Golias vai ser fichinha para mim. Davi agora, ele está expressando uma experiência pessoal dele, porque ele era um pastor de ovelhas. E agora ele diz que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Davi agora, ele expressa uma convicção de que Deus é o nosso pastor, e nada nos faltará. E se a gente olhar, observar que a figura do pastor no Oriente Médio, a gente vai ver que o pastor, ele guiava as ovelhas, eles protegiam as ovelhas, eles cuidavam das ovelhas, muitas das vezes parecia ali ferimentos nelas, e eles tratavam, eles curavam essas ovelhas. E agora Davi está falando, da mesma forma como um pastor cuida das ovelhas, Deus cuida das nossas vidas. Deus nos guia, Deus nos protege, Deus sara as nossas feridas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E a pergunta que fica para nós refletirmos nesse momento inicial: será que nós temos plena convicção, de igual modo Davi tinha, que o Senhor é o nosso pastor, que Ele de fato é o nosso ajudador, o nosso sustento? Será que nós enxergamos Deus dessa forma, tão perto ali, nos seguindo com a sua bondade e com a sua misericórdia? Ou será que estamos simplesmente olhando pelo retrovisor e vendo Deus de longe, e muitas das vezes questionando a Deus devido às lutas, às dificuldades, perguntando: aonde está o meu Deus?
Meus irmãos, eu queria com você refletir acerca desta convicção que Davi tinha, que Deus é bondoso e misericordioso. E essa bondade e misericórdia certamente nos segue todos os dias das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Versículo 1, Davi diz, o Senhor é meu pastor, Ele é o pastor supremo. É Ele quem guia, é Ele quem nos protege, é Ele que provê tudo. E a palavra que nada me faltará, no sentido original de nada terei falta, porque Deus é o suficiente. Ele nos concede não tudo o que queremos, mas tudo o que necessitamos para cumprir algo específico da parte dEle, neste mundo, ou até mesmo nas nossas vidas. Nada nós teremos falta, porque Deus é suficiente sobre as nossas vidas. E Davi diz justamente isso, Ele é o meu pastor, e de nada eu terei falta. E no versículo 2 ainda, ele inclui, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas tranquilas, águas de descanso. Ou seja, Davi está expressando aqui e dizendo que Deus, Ele nos leva para lugar calmo, de descanso e alimento. E essas águas tranquilas vai representar uma paz interior, em meio ao caos, em meio à dificuldade. E diz a palavra do Senhor em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele é o nosso pastor, e de nada teremos falta, e Ele nos dá alimento, nos dá descanso e nos dá a paz. Versículo 3, ainda continuando, ele vai dizer, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, essa questão de refrigério da alma é uma restauração da nossa força, sendo ela física, sendo ela emocional, sendo ela espiritual. Davi está dizendo que Deus refrigera a nossa alma, Ele nos restaura. E ele diz ainda veredas de justiça, ou seja, Deus nos guiando por caminhos corretos, longe do pecado. E os caminhos de Deus, os planos de Deus, são bem maiores do que os nossos. O caminho de Deus certamente é correto, Ele sabe de todas as coisas, e Davi está dizendo isso, que Ele refrigera a nossa alma e ainda nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4 me chama a atenção, que Davi ele vai dizer que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, ou vara e o teu cajado me consolam. Davi agora, nós estamos aqui diante de uma linguagem, de uma metáfora, onde Davi fala aqui, vale da sombra da morte, ou seja, representando tempos de dor, tempos de crise, tempos de tristeza. Então esse vale da sombra da morte, essa metáfora nos traz esse significado, desses períodos que muitas das vezes passamos de turbulência total. Mas Davi está dizendo, ainda que eu esteja inserido nesse tempo de dificuldade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ou seja, Deus jamais nos abandona. Tempo de dificuldade, tempos de crises, Deus está conosco. Davi está falando aqui, Deus não vai me tirar, mas ele está dizendo, ainda que eu esteja lá, inserido no vale da sombra da morte, ainda assim, Deus está comigo. Diz a palavra do Senhor, a vara e o cajado, ou seja, a disciplina, a direção de Deus são fontes de proteção e consolo. Meu irmão, se você porventura está passando por esse período de dificuldade, de turbulência, pelo vale da sombra da morte, tenha convicção, o Senhor está com você, ainda nesse tempo de crise. Amém? Diz a palavra do Senhor em Salmos 91, 1 e 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor,
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor está conosco, meu irmão. O Senhor está conosco. Independente do período, do momento, em todas as situações e circunstâncias, o Senhor está conosco. Versículos 5 e 6, agora Davi, ele apresenta o Deus, o Senhor, como um anfitrião. Do 1 ao 4, ele apresenta Deus como um pastor, mas agora ele apresenta Deus como um anfitrião. E ele diz que o Senhor Deus, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora o Senhor está convidando, chamando para perto, preparando ali uma mesa perante os adversários, perante os inimigos. Então, penso que ainda em momento de perseguição, de dificuldade, de adversidade, Deus nos sustenta. Deus prepara uma mesa para vir e nos sustentar com a sua providência em meio às adversidades. E o versículo continua dizendo que ele unge a cabeça com óleo. Tiveram que antigamente o óleo era usado algumas vezes para levar ali, simbolizar uma cura. Então ele fala que ele prepara uma mesa perante os adversários e unge a cabeça. Deus está curando, Deus está protegendo e Deus está vindo com providência divina. E ele continua, o meu cálice transborda, ou seja, em Deus há abundância e plenitude espiritual. Em Deus há abundância e plenitude espiritual. E agora nós chegamos no versículo 6, que é o foco, é o centro da mensagem. Davi diz aqui que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se pegarmos a palavra bondade no original, ela vai trazer o significado de amor, de provisão, de fidelidade de Deus. A palavra bondade significa amor, provisão e fidelidade de Deus. Se também pegarmos a palavra misericórdia no original, vai trazer amor leal, graça imerecida, fidelidade inquebrável. Ou seja, Deus é bondoso e misericordioso. Ele nos ama, Ele nos sustenta, Ele provê, Ele vem com seu amor leal, com a sua graça imerecida e com a sua fidelidade que é inquebrável, independentemente se somos infiéis para com Ele, diz a sua palavra que Ele permanece fiel para conosco. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bondoso e a misericórdia dele certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Olha o que Davi está expressando, olha a convicção que Davi tinha nessa palavra, nessa expressão através deste salmo. Davi fala certamente, ou seja, ele tinha uma convicção absoluta, ele sabia, Deus certamente, a bondade dele, a misericórdia dele me segue. E se pegarmos a palavra seguir, no original, vai trazer o significado de perseguir, ou seja, um caçador que persegue uma presa. Então, por isso, o tema, a bondade que nos persegue, porque a bondade do Senhor, ela nos persegue, como fosse um caçador atrás da sua presa. A bondade do Senhor nos segue, a bondade do Senhor nos persegue. E Davi está expressando isso, e ele diz, todos os dias da minha vida, ou seja, essa bondade, essa misericórdia, ela não é passageira, ela não tem um período limitado.
ele fala todos os dias da minha vida, ela não é temporária. A bondade do Senhor e a misericórdia sobre nós, ela é contínua e ela é eterna, ela dura para sempre. E Davi continua: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou seja, se referindo a esta presença de Deus, esse relacionamento permanente com Deus. Meus irmãos, a pergunta é: será que de fato confiamos nessa bondade de Deus para com as nossas vidas? Será que podemos aqui dizer que temos a mesma convicção de quanto Deus é bom? Ou será que quando vêm as lutas e as dores, começamos a murmurar, a questionar Deus? Quem sabe até duvidar da sua bondade? Que a mesma convicção que Davi tinha desta bondade, desta misericórdia, que Deus possa colocar em nossos corações nessa noite, independente do momento e da fase que estamos vivendo, mas que possamos sair daqui convictos que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém? Então, meus irmãos, o ponto é que a bondade do Senhor, ela é uma certeza. Ela não gera dúvidas, não é para gerar dúvidas. A bondade do Senhor é uma certeza. Romanos 8, 28 vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A bondade de Deus, ela não depende das circunstâncias. Deus é bom o tempo todo, a todo momento, mesmo em tempos de dificuldade, tempos de calamidade, de caos, tempos difíceis, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele é bom. Então, a bondade de Deus é uma certeza. E a gente consegue exemplificar isso com a vida de José. Se lermos ali em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50, nós vamos ver ali a história de José. E a gente vai ver que, conhecendo a história, que José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. José agora está ali na casa de Potifar, e ele é acusado de forma injusta, e ali ele é preso. Então, ao longo da história, da vida de José, a gente vê que várias circunstâncias eram ruins, eram difíceis, mas a gente pôde ver e perceber que todas as circunstâncias, a bondade do Senhor permaneceu com ele. Como assim? Ele foi preso, mas em todas as circunstâncias, a bondade do Senhor estava com ele. A gente vai ver que no final da história ali de José, a gente vai ver que todas essas circunstâncias, todas essas coisas, todos esses momentos de dificuldade que ele passou, cooperou para o bem, porque Deus é bondoso e a sua misericórdia dura para sempre. Através da vida de José, várias pessoas foram salvas da fome. E próprio José, em Gênesis 50, 20, ele vai dizer: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Meus irmãos, José, ele foi injustiçado e foi traído, mas Deus usou todas as coisas para o bem. Amém? Então, muitas das vezes, vamos ser injustiçados, quem sabe, traídos, vamos passar por algumas dificuldades, adversidades, mas Deus usará todas as coisas para um bem, porque a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo ponto é, meus irmãos, que a misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela dura para sempre. Lamentações, conforme lido aqui pela Isa, verso 22 e 23, vai dizer que
as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor para conosco. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor não tem fim. A cada manhã elas se renovam sobre as nossas vidas. Deus não nos abandona, mesmo se formos infiéis para com Ele, mesmo muitas das vezes falhando para com Ele, mas a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E Davi, ele é um próprio exemplo disso. 2 Samuel, o capítulo 11 e 12, a gente vai ver uma falha de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que teve uma falha. Ele cometeu ali um adultério com Betseba e mandou ainda matar o esposo dela, cometendo ali um homicídio. Ele errou, ele falhou, mas a gente vê que em Salmos 51 ele reconhece a sua falha e o seu pecado, ao ponto de ele dizer assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Diz a palavra do Senhor que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Davi alcançou a misericórdia porque ele foi sincero com Deus. Deus, eu errei. Deus, eu pequei. Mas a misericórdia do Senhor restaurou a vida de Davi. E ele é conhecido o homem segundo o coração de Deus. Claro que as suas falhas e pecados trouxeram algumas consequências, mas a gente vê que Davi teve a sua vida restaurada, porque a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, ela está disponível todos os dias para nossas vidas. A misericórdia do Senhor não tem fim, meus irmãos. E o terceiro ponto que é justamente o tema aqui: a bondade do Senhor, ela nos persegue. Então eu penso que a bondade do Senhor, ela não é estática, ela não está parada, mas ela está ativa, ela está se locomovendo, está se mexendo, está nos perseguindo, está nos seguindo. Deus está ativamente cuidando das nossas vidas, porque a sua bondade nos persegue. De igual modo foi para com a vida de Jonas, mesmo ele errando, falhando, querendo sair do plano de Deus, da vontade de Deus, indo para o outro lado, mas a gente vai ver que Deus mandou uma tempestade e ele foi ali engolido por um grande peixe. E quando ele estava ali na barriga daquele grande peixe, ele fez uma oração, que está escrita em Jonas capítulo 2, versículo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Meus irmãos, esses exemplos vai nos evidenciar e nos mostrar como o nosso Deus é bom, como a sua bondade e a sua misericórdia nos segue, nos persegue. Mesmo mediante de infidelidade desses homens, como Davi errou, como Jonas aqui errou, mesmo diante desta falha humana, mas a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha, porque Ele é fiel e a sua fidelidade não depende da nossa fidelidade para com Ele. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E a pergunta que eu faço para a gente pensar um pouco e meditar: Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso para conosco. Qual deve ser a minha ação para esta bondade, para esta tamanha misericórdia do Senhor para comigo? E eu penso duas ações que nós devemos ter. A primeira é a fidelidade. Nós devemos corresponder a esta bondade e misericórdia com fidelidade ao Senhor.
Davi, na parte final do versículo, ele vai dizer assim, versículo 6 do Salmo 23, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, trazendo aqui uma expressão de aliança com o Senhor, de fidelidade para com o Senhor, falando que ele habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Um compromisso aqui que vai refletir uma fidelidade para com Deus. Próprio Davi, em Salmos 27:4, vai dizer, uma coisa peço ao Senhor e eu vou buscar, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meus irmãos, em resposta a tamanha bondade e misericórdia do Senhor para conosco, devemos, no mínimo, ser fiel para com Ele. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Olha o que diz em 1 Coríntios 4:2, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. João também, a escrever ali as cartas para as igrejas da Turquia, da Ásia Menor, uma carta ele escreve ali para a igreja de Esmina, e o final do versículo vai dizer, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Deus espera de nós fidelidade para com Ele, em tamanha bondade e misericórdia que Ele tem para conosco. Outra ação que eu penso que devemos ter é gratidão ao Senhor, por esta bondade, por esta misericórdia, por esta fidelidade. Então, essa bondade do Senhor e misericórdia deve gerar em nós um coração grato a Ele. Uma convicção de que tudo que temos e somos vem dEle. E que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Então, o mínimo que devemos ser também, gratos ao Senhor, por tamanha bondade e misericórdia. Salmos 103:2 vai dizer, bendizei a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios Deus tem nos dado, que a nossa alma não esqueça disso, mas que sempre agradeça a Deus por isso. Colossenses 3:17 vai dizer, em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Meus irmãos, no mínimo, são essas duas atitudes que eu creio que Deus espera de nós. Fidelidade e gratidão a Ele por tamanha bondade e misericórdia. E indo para a conclusão, então eu não sei como você adentrou por esta porta. Eu não sei como você está aqui nessa noite, talvez com muitas lutas, com muitas dificuldades, passando um período turbulento de tribulação, dificuldade tão grande que você não consegue enxergar que Deus está com você nessa peleja, e que Ele é bondoso e misericordioso. Mas eu quero aqui te desafiar a olhar por cima dessa dificuldade, a olhar por cima da adversidade e a olhar para Cristo Jesus. Hebreus 12:2 vai dizer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Logo, o nosso olhar tem que estar fixo no Senhor Jesus. Amém? Então, se você está passando, por acaso, por esse momento de dificuldade, lembre-se, a bondade do Senhor não falha, e ela nos persegue. Confie que Deus está preparando uma resposta. Confie que Deus está preparando um livramento para você, porque a bondade do Senhor e a misericórdia dele certamente nos seguirão. Então mantenha os seus olhos fixos no Senhor Jesus, porque nele temos esta plenitude da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém?